Uma sala de entrevistas, estilo podcast, com histórias de vida, antes e depois. Narrativas que vão além do tempo, vidas transformadas pela palavra de Deus e que hoje caminham na presença do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Adriel, pastor da primeira igreja presbiteriana do Brasil aqui em Barra Mansa. É uma alegria estar com você aqui nesse nosso segundo episódio. Nós temos aí já gravação, prometida para a semana toda, mas nós vamos estar dispondo essas gravações, essas entrevistas aqui, esses podcasts, como nós ouvimos falar sempre, pelo menos 3 vezes por semana, acredito eu. Mas nós temos já uma agenda montada para a semana toda. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, nosso irmão Diogo Aguiar. Ele é diácono da nossa igreja, membro da igreja desde a infância, professor sua fé também, se tornando membro adulto. E hoje ele está conosco aqui com uma bela narrativa, de uma história de fé, superação. Teve uma luta, física muito grande, através de um problema de saúde que ele enfrentou. Ele vai estar falando sobre isso, mas ele descobriu através, das dificuldades, da luta que passou, e a grande batalha que existe é pela sua alma. Um bom dia para você, Diogo. Deus abençoe sua vida. Então, seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, pastor. Bom dia. Deus abençoe. Uma honra estar aqui. O Diogo, ele está estudando educação física, ele também é instrutor de artes marciais. Os amigos o chamam, de Shaolin, é isso? Shaolin. Esse é o grande Shaolin. Mas, Diogo, como é que você está hoje? Fala pra gente. Tudo bem, graças a Deus. Estou firme e forte. Trabalhando bastante? Sim. Trabalhando, estudando Estudando. e dando aula. A aula eu dei um tempo. Estou mais focando nos estudos mesmo, no trabalho. E aqui, cara, fala pra mim, como é que surgiu esse apelido aí de Shaolin? Alguns chamam assim, mas o pessoal me chama mais de China, China? Desde moleque e tal. Mas o Shaolin é meio óbvio, por causa do Kung Fu, Que eu treino desde os meus 12 anos. E já é mais aí da metade da minha vida só treinando. Estou um tempo parado, mas pretendo voltar em breve. Mas como que começou esse seu interesse por artes marciais, Diogo? Fala pra gente. Acho que a maioria do pessoal que estuda em escola pública, sabe, que bullying, assim, sempre tem os valentões do colégio e tal. Então, a princípio, fora que eu sempre fui apaixonado por filmes de luta, Van Damme, Bruce Lee e tal, não sei o quê. Mas tinha os valentões do colégio, que não davam paz. Então era algo que eu tinha em mente que, do tipo assim, eu tenho que aprender a me defender. E apanhei algumas vezes em colégio, e daí que num desfile uma vez, quando tinha esse desfile aqui em Barra Mansa, eu conheci o Kung Fu. E falei pra caramba na cabeça da minha irmã, porque meu pai não queria que eu lutasse. Da Flávia? Isso, ela mesmo. E ela foi, a priori, escondida do meu pai, Então eu fazia os treinos, era todo sábado e domingo. Que quando meu pai descobriu, eu já estava com um tempo de luta, mas ele viu que eu estava tranquilo, então ele deixou. Ele viu que eu não ia ficar violento nem nada, não. Ah, legal. Vou falar um pouquinho sobre a sua base familiar e também espiritual. Tem algumas perguntas aqui que estão interligadas. Sim. E a primeira que a gente gostaria de saber é como foi crescer no lar presbiteriano e qual que é a sua lembrança, de infância ainda, da fé de seus pais e avós. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. No caso, mais dos meus avós, E minha mãe faleceu, eu era muito criança. Ele faleceu em 92. Certo. Meu pai, ele não seguia. Dos meus avós, dos meus tios, aliás, poucos que seguiam. A maioria, cada um tomou seu rumo e tal. E meu pai, ele era meio solto, assim. Ele foi criado também na igreja, mas ele não me criou na igreja. Então, assim, ele me deixava muito solto, entendeu? Que eu fui entrar à igreja mesmo, que eu fui ter um entendimento, foi na adolescência. Entendi. Então, no ano de 2002, na época do reverendo
Gilson, tinha aqui. Aí ali sim que eu fui começar a ter um entendimento. Foi o meu primo que começou a falar numa linguagem que eu entendia, que ele falou da volta de Cristo. Eu nem sabia que é isso, Jesus vai voltar, né? Aí que ele começou, foi me explicando aos poucos, aí que eu criei o interesse de ir à igreja, começar a entender isso melhor. Na época do reverendo Gilson, né? Parece que Isso, pastoreou aqui, eu acho que, se eu não me engano, foi por 5 anos, né? Alguma coisa assim. por aí. Mas você sente que a fé que você aprendeu, né? Essa fé é uma fé herdada, né? Nós temos aí, eu também tenho, né? Porque eu nasci num berço presbiteriano também. No caso dos meus avós, tiveram grande influência sobre a minha fé. Também Uhum, meus pais e familiares também, que sempre nos levaram, né, à igreja desde uhum. pequeno. Mas você sente que essa fé que você aprendeu na infância, né, ela ficou guardada em algum canto aí, e mesmo quando você se afastou, né, porque eu sei que você se afastou um tempo, ficou Sim. meio rebelde aí na fé, né, o que que significava para você ser um crente quando era mais novo? Ah, Não que você seja velho hoje, tá? sou velho não. Para mim foi aquela descoberta, entendeu? Então, nem muitos falam aí o primeiro amor, né? Que Certo. às vezes a gente perde até o bom senso, assim, vamos dizer, né? A gente até quer falar na hora errada, no momento errado e tal. Mas tenho lembranças muito boas da época de UPA, aqui lá no começo dos anos 2000. E boas lembranças, muitas histórias para contar, muitas histórias agradáveis, assim. Enfim, eu agradeço a Deus pela adolescência que tive. A gente percebe, Diogo, que parte da juventude, né, que viveu com a gente na parte da infância, adolescência, muitos não estão na igreja hoje, né? O Sim, que você verdade. acha que se deve ao fato disso ter acontecido na vida desses que estiveram na igreja um dia e hoje não estão tão firmes assim? E eu posso dizer por causa própria, né? Como eu tive desviado, né? Cada um com seu motivo, mas eu acho que tudo se resume à imaturidade na fé. É, Então, o princípio é a imaturidade. Então, assim, aí dessa imaturidade é que vai pegar um gancho. Um às vezes é uma decepção amorosa. Outro acha que a igreja não gosta de mim, tal. Outro se frustra porque ouviu tal tipo de pregação, que Deus vai te dar tudo e tal, e não é desse jeito que a Bíblia fala. Então, comigo foi aconteceu um pouco dessa questão de eu ficar, eu vi aqui na igreja também, mas eu também, na época, eu gostava daquele, vamos dizer, misticismo bem, com todo respeito aos irmãos pentecostais, mas aquela coisa de, o que Deus vai falar hoje comigo, essa coisa de ficar me agarrando muito à revelação, entendeu? entendi, entendi. Você buscava algo mais, na verdade, né? Mas aqui, dentro dessa fase sua, né, de juventude, né, que você teve todo esse envolvimento com jovens da igreja, adolescentes, você teve também uma parte que você se afastou, né? Teve um distanciamento espiritual. Então, em Sim. que momento você se afastou do caminho do Senhor? Que fatores, né, contribuíram para esse distanciamento? Né? Exemplo, rotina, desânimo, amizades, Sim. né, de repente, dor pelas perdas, né, da vida. Uhum. O que aconteceu, que contribuiu para que você se afastasse dos caminhos do Senhor? Diga para a gente. E isso foi no final de 2011. E eu lembro que, vou tentar dar um resumo para não ficar uma história muito grande. Ok, tá já. É, eu gostava de ir toda quinta numa igreja onde tinha lá, a pastora lá, tinha tal revelação e tal. E ela declarou ali 3 profecias que não se cumpriram, até que a última foi a gota d'água. Que profecias E são essas? Pode falar? tais profecias, posso falar. Uma que eu não precisava, que eu não acho que não ia precisar, que eu ia me casar com alguém e tal, Sim, e é sempre aquela assim. sempre assim, Caminho emocional. aquele caminho muito emocional, que eu ia me casar com alguém e tal, não sei o quê, que na época gostavam. Não aconteceu. A outra foi lá que na época eu tinha arranjado problema no ombro. Ela falou: você foi curado, você pode tirar essa tipose, sendo que depois eu tive que fazer uma cirurgia Adiantou muito. urgente, tanto que eu fiz essa cirurgia no ombro. E a última, acho que para mim na época foi a gota d'água, foi a questão que meu pai seria curado.
Sim. daquela doença. De fato, meu pai agora não tem mais aquela doença, porque Mas também hoje foi ele já não embora, tá né? mais entre nós, Então, do tipo assim, né, e como eu disse que tudo se remete à imaturidade, eu fiquei muito com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando e tal, fiquei vários conflitos pensando, Deus não gosta de mim, ou então não tem nada do outro lado. E eu já comecei a ver a igreja já uma coisa mais forçada, entendeu? Tô vindo, que é pro pessoal, como o pessoal tinha muito aquela questão do título em cima de mim, o bom menino, o rapaz dedicado e tal, não sei o quê. Eu tava vindo mais para manter aquela imagem, mas até que chegou uma hora assim que eu entrava na igreja já pensando na hora de acabar o culto logo, Entendi. entendeu? Então até que eu fui honesto, eu li, lógico que eu não sei se é exatamente essa a interpretação do texto, mas lá em Apocalipse quando fala como não foste morno nem quente, antes fosse morno, antes fosse Frio frio ou ou quente? quente, mas como estás morno, estou prestes a vomitar da minha boca. Então eu pensei, cara, não dá para eu ter, eu já estava tendo dois tipos de conduta, entendeu? Entendi. Então, do tipo assim, eu pensei, cara, não dá para eu ter esses dois tipos de conduta. Então, quando antes de eu me desviar, quando eu estava firme, eu ficava triste quando alguém me virava e falava assim: ah lá, crente bebendo, crente é tudo isso mesmo, ah lá, crente safado, crente é tudo safado. Então, foi algo que eu pensei comigo, eu pensei, cara, eu tenho muito carinho pelos meus irmãos da igreja, tanto que eu não tive briga com ninguém. Eu Entendi. saí numa fase muito boa, onde o pessoal estava muito unido, e eu pensei, poxa, eu não quero que esse pessoal, que é honesto na igreja, honesto na fé, que por minha conduta eles sejam generalizados também. Foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei, cara, não dá mais. Eu tô oficialmente saindo da igreja, eu não vou mais frequentar, eu não sou mais nada. Talvez muitos aqui que estejam assistindo agora, principalmente jovens, talvez esteja com esse tipo de pergunta na cabeça. Foi o que eu fiquei. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, e se eu estiver me guardando todo, me privando todo e não tiver nada do outro lado? Calma que depois essa pergunta vai mudar. Mas isso martelou muito na cabeça. E provavelmente muita gente que deve estar assistindo agora deve estar com esse tipo de pergunta na cabeça. E se eu estiver aqui me privando e não tem nada do outro lado, eu vou deixar de aproveitar a minha vida, eu vou deixar de viver o que eu quero viver? E isso me levou a me distanciar. Interessante porque seu estado emocional estava abalado, Uhum. estava vivendo uma confusão, pelo que você disse aí, Sim. muito grande, né? Espiritual também. Mas você, de alguma forma você conseguia perceber Deus, né, na sua vida, nas suas ações, no dia a dia, ele te chamando de alguma forma, apesar desse distanciamento e de já ter essa visão, porque eu me lembro que uma vez eu conversei com você, logo que eu cheguei aqui na Uhum. igreja, e você estava assim completamente apático mesmo, totalmente assim distante, né? Tipo assim, não, eu não vou ouvir mais porque eu descobri que Deus não existe, essas coisas aí são balela, né? Você lembra disso, não? Sim. Eu tava não vou dizer ateu, mas eu tava mais agnóstico, eu tava indiferente, entendeu? Indiferente, é isso aí. Se Deus existia ou não, eu não tava me lixando para isso na época. Então eu não queria mais vínculo. Eu lembro que até desviava de onde eu sabia onde eu poderia encontrar com irmãos. Mas assim, nesse tempo que eu estive fora, então eu não procurava. Também eu não procurei outros tipos de religiões, outros tipos de crença. Eu Entendi. quis viver minha vida. Agora pensei, não, agora é as minhas regras, eu vou viver do meu jeito, do jeito que me convém, eu vou fazer o que eu quero fazer. Entendi. Mas fundamentos a gente sempre guarda. Eu tive sempre essa questão da empatia pelo próximo, do respeito, tanto que eu não me envolvi com alcoolismo, não usei nenhum tipo de substância, até porque também eu já tinha visto exemplos, onde isso daria, então procurei manter a saúde. Eu só não estava realmente buscando algo religioso nem nada, eu não estava me preocupando com isso. Diogo, mas tem uma coisa assim, eu também andei afastado na época da minha adolescência, né, da Sim. igreja. Tem uma coisa que sempre me incomodava, é um tipo de sentimento de culpa.
né? Parecia que estava faltando alguma coisa, um peso ia tomando conta da gente. E é um período que a gente fica muito assim vulnerável mesmo ao mundo, às ações do mundo, às más influências, Sim. né, aos caminhos errados. Não sei se era o seu caso. Você tinha também um sentimento de culpa por ter deixado a igreja, o caminho do Senhor? Não, não. É, Era mais apático mesmo. tava bem apático mesmo. Onde que eu falei da questão da pergunta, que quando eu saí da igreja, eu tava com aquela questão na minha cabeça, e se não tiver nada do outro lado? Entendi. Mas o que acontece? Deus é tão bom e eu encontrei até com a Cristina, encontrava com alguns irmãos que Sim, sim. falavam para eu voltar, tá? Eu não queria. Aquela frase que o pessoal fala se não vem pelo amor, vem Né, pela pela dor. dor. Na verdade, eu gostaria de consertar ela. Na verdade, em ambos é por amor. Entendeu? Só que Deus pode usar um meio doloroso Sim. para nos trazer de volta. Mas ainda assim é por amor. Mas a priori ele falou por amor. Parece que se criou uma regra em torno desse É, pensamento que não é verdade, né? não é É verdade, todos por amor, né? Deus corrige a quem ama, diz lá o texto de Hebreus, né? Sim. Diz lá que a princípio pode até parecer algo penoso, mas no Isso. fim. Então, assim, o que acontece? Com o tempo, isso já um pouco antes do acidente, Deus tinha entrado a seguinte pergunta: e se tiver alguma coisa do outro lado e eu tô aqui vivendo desse jeito? É, Porque quando eu tava na igreja se não tiver nada do outro lado e eu tô aqui me negando, deixando de fazer o que eu quero, aí mudou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E engraçado que não foi ninguém que falou isso comigo, cara. Foi. você acha que não foi ninguém, né? Mas nós Não, sabemos que eu que digo foi, assim, né? de Sim, pessoas. sim, humanamente falando. Humanamente falando. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu tive a perda de alguns amigos, né? Aham. Partiram jovens e tal. E porque quando a gente é jovem, você que é jovem, que tá vendo, presta atenção. A gente acha o seguinte, a gente acha que a gente nunca vai ficar velho. A gente acha que quem é velho já É nasceu isso aí, é velho. isso aí. Mas esse velho que você conhece hoje, um dia ele já foi jovem também. É E a verdade. conta chega. E a gente acha que a gente vai morrer velho e a gente não sabe o dia de amanhã. E aquilo foi um choque para mim, que eu vi, foram 3 amigos queridos, teve uma conhecida também lá da faculdade, que morreu num acidente de trânsito, o menino tinha 19 anos. Entendi. Então, aquilo eu fiquei pensando, falando, caramba, cara. E até que depois eu até comentei contigo, você vê, quando Deus quer falar, ele usa até séries, né? Aham. Eu acompanhava muito The Walking Dead, parei na 6ª temporada, que foi do Negan, né? E teve um capítulo lá que o Rick, lá, que é o personagem principal, ele tá encurralado e um dos capangas vira e fala assim pra ele, o nome do episódio é Último Dia na Terra, ele vira e fala Uhum. assim, Nick, e se hoje for o seu último dia na Terra? Aquela pergunta entrou como uma flecha. Seu coração. Eu fiquei com aquilo assim na cabeça, aquilo não me deixou em paz. E eu lembro que depois de 5 anos, que eu já tava 5 anos fora da igreja, e eu lembro que eu fiz uma oração lá toda, toda torta, assim, vamos dizer, mas eu fui, orei, eu falei, se tiver alguém aí escutando, Deus, seja lá quem for, eu só te peço uma coisa, não me negues ela, se você tiver aí. E não me deixa morrer sem antes saber que você existe, que você está aí, que você criou. Por favor, se eu tiver essa certeza, tudo bem. Eu posso morrer daqui um mês e tal, mas por favor, não me deixe partir sem ter essa certeza. Entendi. E foi daí que, pouco tempo depois, aconteceu o acidente. É. E aí, nós vamos entrar nesse assunto, Sim. né, agora mesmo, mas lembrando de Oséias, capítulo 6, versículo 1, né, Uhum. texto profético, né, do Velho Testamento, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Às vezes Deus permite certas quedas, né, para nos levantar, né, na verdade, de um jeito novo. Então, você que está aí ouvindo, né, esse testemunho aqui, essa entrevista, entenda que Deus nos dá sinais, né, da sua presença, da sua vontade.
né? E às vezes vem através mesmo de coisas que nós vemos, vem através dos nossos sentidos, né? Que nós temos. Nós ouvimos, vemos, sentimos coisas que às vezes nós achamos que são coisas naturais nossas, mas é Deus nos mandando sinais para mostrar a sua presença, dizendo assim: olha, eu estou aqui. Mas vamos lá. O Diogo, queridos, ele sofreu um acidente grave, né? Um tempo de provação, né, que ele teve na sua vida. Foi um momento difícil, eu lembro disso muito bem, né? E foi um momento de muita vulnerabilidade, né, na vida dele. Eu queria que você contasse para nós o que aconteceu naquele dia de apresentação, porque eu acho que foi uma apresentação, Sim. né? Ou um treinamento, não sei. O que você lembra dos primeiros momentos após o acidente, né? E como é que foram esse período intenso? Acho que foi 8 meses que você ficou internado? Foram 6. 6 6 meses meses? e 11 dias. 6 meses, na UTI. Foi no CTI, né? Não, no CTI eu fiquei 4 meses. 4 meses. E em coma eu fiquei 30 dias. 30 dias em coma. É. Eu lembro nesse período que você ficou em coma que eu fui lá, né, orar para você e eu falei para Deus: Senhor, dá um descanso para esse jovem, porque ele está sofrendo muito. Você estava entubado, né? Eu me lembro disso, eu fui no CTI. Mas, enfim, conta para a gente, né? Como que aconteceu naquele dia de apresentação? O que você se lembra dos primeiros momentos após o acidente? E como é que foi esse período de internação seu na CTI? Como é que foi esse tempo? Depois nós vamos falar sobre a experiência que você teve. Mas como é que foi isso aí? Eu posso dizer assim que foi o momento mais extremo. Assim. No dia do acidente que aconteceu, foi no dia do meu aniversário. Há uma técnica do Kung Fu que a gente chama de camisa de ferro. A gente usa a energia do corpo para proteger certas vulnerabilidades. Então, assim, tomava na apresentação, costumava tomar chute nos testículos. Para as mulheres, pode pensar. para as mulheres entenderem como que isso dói, é a mesma coisa que acertar uma pancada no seio. Para a mulher isso dói, que dói no testículo para a gente, dói no seio para a mulher. Certo. E nisso eu entortava, era espeto de churrasco no olho, tem vídeos aí na internet. E entortava a faca na garganta. Você já pode imaginar o que aconteceu. Um dia antes, eu tinha feito isso, só que o rapaz que ele pegou para filmar, como ele nunca tinha visto, ele filmou de frente. Então minha mão assim tampou a faca. Eu queria que ele filmasse de lado. Entendi. Aí cheguei em casa, vi e falei, putz, fechou. Filmou errado. Entendi. Então aí eu cheguei no dia seguinte, terminei de dar aula, falei, gente, vamos gravar de novo e tal. Nisso que foi gravar, eu concentrei e tal, mas o tantinho que eu desconcentrei, que eu olhei pro lado, para ver se ele tava gravando do ângulo certo, a faca chegou aquele momento elástico do metal de dobrar, só que entrou. Aí, só que eu não percebi, porque eu tinha concentrado e tal. Aí que o aluno olhou e falou assim, nossa, regalou o olho. Aí o que foi? Aí eu tirei nisso que o sangue. Entrou quantos centímetros? Eu não sei dizer, mas tipo assim, ali na hora, eu não fiquei, mantive a calma, tava todo mundo assustado. Até porque eu nem tinha também noção do que tinha acontecido. Entendi. Então, assim, da gravidade, né, aliás. Eu falei, não, calma, gente, foi só um corte, peguei o papel, botei isso, foi lá na Vista Alegre. Certo. E aí entramos no carro, e eu só lembro de eu falar assim, eu falei, vamos pra UPA. Aí a UPA lá de Vista Alegre tava fechada, eu falei, deve ter uma outra UPA aqui perto. Isso foi a última coisa que eu lembro de eu ter falado. Depois, o que sucedeu após isso foram o que me contaram. Tava saindo ali da Vista Alegre, na volta da pedra. Sim. E o que aconteceu? O carro foi e morreu, já estava apagado. Você desmaiou? E o carro do qual eles estavam me dando carona morreu também. Aí eles saíram desesperados para tentar empurrar o carro, né? Parou um carro atrás, ia dar uma ajuda, né? Achou que era isso, mas aí eles explicaram, a gente está com o nosso professor ali e tal, e ele se acidentou e a gente vai levar ele para UPA. O cara que parou para ajudar, ele disse que ele era pronto-socorrista e estava de folga no dia. Olha só. Ele falou, não leva para UPA não, leva para Santa Casa, a UPA não tem recurso. Chegou, me botou no carro dele e foi chutado. Foi chutado para... Olha só, daí já estou percebendo aqui a providência de Deus na sua vida para te salvar. Né? Verdade. E detalhe, eu nunca conheci esse cara. Até hoje já
Já tem 9 anos dessa história. É, não sei, eu não lembro se era Daniel ou Gabriel o nome dele que tinham Nome de falado. anjo ainda. Mas assim, ele chegou, mas isso é um mistério mesmo, tá? Porque ele chegou a passar o contato para minha irmã, mas ligava pro número, não atendia, ninguém nunca mais viu esse cara. Entendi. Então, assim, chegou lá no hospital, e daí que me socorreram. No dia lá tava um médico, que ele nem é daqui, o doutor Balieiro, ele tava passeando ali no dia e ele até fez um vídeo aí postando ali, e falaram com ele do meu caso, ele é especialista nessa região, tinha descido muito sangue no meu Olha, pulmão, ele conseguiu tirar esse sangue e nisso eu fiquei esse tempo aí no hospital, 30 dias em coma, 4 meses no CTI e total de 6 meses e 11 dias no hospital. entendi. E como é que foi, o Diogo, para você lidar com esses momentos, né, de dor física, isolamento emocional, porque ficar 6 meses, né, hospitalizado, É. correndo o risco de morrer, né? Houve um momento em que você sentiu a presença de Deus assim de forma especial ali naquele lugar? Foi ali naquele lugar de dor, né, que Deus começou a escrever, você acredita nisso? Um novo Uhum. capítulo, né, da história da sua vida, da história de Sim, com fé? certeza, porque eu digo que foi no coma que eu voltei para Cristo, né? É, Foi um momento de coma. Então, assim, o- foi uma visão que eu tive ali no coma. Não sei se vai dar tempo de contar. pode falar, pode contar tempo. O que nós Então, temos? o que acontecia? Eu estava no alto de um morro plano, era de noite, e tinha fogo ao redor desse morro, né? Certo. Eu lembro que aí parecia que tava tendo tipo uma festa ali e tal, eu tava casado também. Chega um homem assim, elegante, né? Com um terno assim, um chapéu, porém eu não via os olhos dele, eu só via o sorriso. Ele chegava, me abraçava, falava que gostava muito de mim e tal. E ele tinha vamos dizer, com uns gatos, uns felinos assim, grandes assim, que tinham uns chifres assim de bode que dava até uma volta. É porque ele tinha dois desses. Aham. E começava a me oferecer um monte de coisa. Eu lembro que saía, tinha um carrão assim, uma Lamborghini folheada a ouro, que saía Entendi. de um mulherão de lado de dentro e tal. E ele falava, se quiser ela é sua e tal. Eu lembro que eu tava casado, entendi, mas eu não aceitei. E à medida que eu ia rejeitando, ia uma luz assim muito forte, aquele escuro ia sendo suprido por aquela luz. E eu fui só rejeitando, só rejeitando, só rejeitando, até que eu falei assim, não, é porque eu sou de Deus. Entendi. E sumiu, aí mudou o cenário. De repente eu me vejo deitado ali no hospital, na cama do hospital. Ele se chega até mim, tá bem ainda, com terno e tal, não sei o quê. E ele dá ali um cheque ali, milionário ali, falando, não, um presente caso mude de ideia. E Entendi. sai. Tipo aquele cenário assim, meio sombrio mesmo no hospital, parece que tava só eu e ele ali. Aham. E depois disso eu acordo. E quando eu acordo, a gente acorda um pouco confuso, né? E nisso que eu escrevo no papel, falei com a minha irmã, falei, olha, Flávio, eu voltei para Jesus e tal. Eu lembro que minha irmã chorou pra Havia algum caramba. texto, Eu- na sua cabeça, havia algum versículo assim que te tocou o coração? não, não, depois foi. Eu só senti isso, senti um arrepio e daí que eu vi onde eu tava, entendeu? Só que eu não tinha noção de quantos dias se passaram. Eu lembro que Você lembra do acidente e deu esse lapso, né, de tempo? porque muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que é estar em coma? Cara, a sensação de estar em coma é mesmo você deitar e dormir. Você sonha e tal, só que eu lembro que eu tava estudando para concurso e para mim, do tipo assim, eu tava pensando, quanto será que quanto tempo ainda eu vou ficar aqui? Porque eu ainda tenho a prova para fazer mês que vem. E sendo que o acidente foi em abril, a gente já estava em maio e já tinha passado, entendeu? Entendi, E eu achando, só que para mim era 11 de abril, entendeu? Não entendi. era, não era, não era já em maio. Então, aí eu fiquei pensando, depois que eu fui saber que já tinha passado. Mas o que acontece? Durante
o hospital, Deus foi confirmando várias coisas. É, Dessa visão, o que aconteceu? Eu acredito muito assim que Deus pode usar pessoas até de outra fé com certeza. para confirmar a sua palavra. Eu lembro que na época eu fiz amizade com uma enfermeira lá, que depois que eu já estava no quarto, né, já Ah, tinha saído do CTI e tal. E ela disse que ela era a única que acreditava que eu ia sobreviver, porque todo dia era uma notícia ruim diferente. Minha irmã, coitada, ela foi muito guerreira, ela aguentou todo dia uma notícia ruim diferente. Ah, se ele sobreviver, vai ter sequelas. eu lembro que você teve muitas infecções hospitalares, né? Quantas Sei. foram? Ah, Eu lembro que você tinha falado que era bastante, né? Uma foi após a outra. bastante, foi uma O atrás da outra. combate foi muito grande, né, para preservar sua Aham. vida, né? Mas, mas minha irmã também foi muito sábia em não deixar eu saber a minha situação, Entendi. entendeu? Porque eu não tinha noção dessa gravidade toda. E quando ela falou, depois que eu já estava bem, né? Faltava pouco aí que ela foi explicar o tamanho da gravidade que eu fiquei. Aí que ela me contou o tempo que eu Rapaz, fiquei. você emagreceu muito, eu lembro. Você fez Eu muito emagreci. pouco. Quando eu me olhei pela Sua primeira vez musculatura toda foi tudo embora. no espelho, eu assustei. Assustei, eu tava pele e osso. Você vê, eu não tinha noção de nada. Então, assim, Eu mesmo não acreditei quando me falaram assim, o Diogo saiu do CTI é, e foi pro quarto. Eu falei, é mesmo? Eu preciso ir lá. Eu fui, né? Você lembra? Fui lá, você já estava lá, mas estava bem magrinho mesmo. é. Mas o que aconteceu? O, Complementando essa visão, né, que eu tive Aham, no. Eu lembro que eu fiz amizade com uma enfermeira lá e tal, não sei o quê, e aí ela falou que ela era a única que estava, que eu ia viver. Eu falei, é mesmo, tal, mas o que aconteceu? Aí ela contou, né, que ela era da Umbanda e tal, e ela falou que quando eu cheguei lá, as entidades dela falaram com ela que eu fui parar ali por um motivo espiritual. coisa interessante. É. Aí ela foi, anotou meu nome e tal. Eu agradeço assim, embora mesmo não concordando, partilhando da fé dela. A gente é cético em relação a esse tipo de pessoa, Sim, esse tipo de fala, né, de conversa, aham, mas é preciso entender que tem muito mais coisas aí. A sim, gente nem acredita muito na palavra dessas pessoas, mas Deus permite às vezes que aconteça, né? sim, Algumas situações na nossa vida, algumas intervenções, exatamente para mostrar a sua vontade para sim, nós. para Para confirmar, dizer assim, ó, exatamente. não dá atenção a isso não, porque eu estou aqui, né? Exatamente. Eu sou o Senhor, né? E eu lembro que ela falou, né, que teve lá, tal, que o seguinte, que eram, eu não sei como é que eles chamam, mas ela falou que eram espíritos de morte que Entendi. estavam ali ao redor, só que eles aguardavam uma autorização. Olha só. Eles estavam aguardando uma autorização para me levar. Aí, o que aconteceu? Passou depois desse tempo e aí eles não tiveram mais essa autorização, Entendi. entende? Aí que me bateu, mas ela falou, é interessante que ela falou que isso foi exatamente ao final do meu período de coma. Entendi. Foi ali nos últimos dias. Que Entendi. bateu exatamente com a visão. E daí que eu lembrei, eu fiquei pensando assim, caramba, e se eu tivesse aceito É, aqueles presentes, aqueles convites, entendeu? é. Foi exatamente. Aí que a gente entende um pouco, né, Aham, quando a gente percebe relatos desse tipo que você está falando uhum, aqui, é a doutrina da perseverança dos santos. Não sim, é você que persevera, aham, mas é Deus que persevera, né, em você, através de você. Porque sim, se depender de você mesmo, você não tem força, não, você cede. é, uhum, Mas por trás, né, das nossas respostas, né, está a vontade do Senhor, o Deus sim. soberano. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, Diogo, como é que foi, né, o retorno à fé, né? Você já falou um pouco aqui, depois de tudo que você viveu, né? Mas como é que foi o retorno à igreja? Como é que foi a reação dos irmãos que souberam da sua história, te Uhum, acompanharam em oração, alguns te visitaram? sim. Como foi a reação deles? Esse retorno e a reação deles? Fala para a gente um pouquinho. Foi recebido com muita alegria, né? Foi, Uma festa, né? foi uma festa, foi bom estar de volta, ter significado, né? Porque, querendo ou não, a gente fica querendo preencher alguns vazios da alma.
procurar respostas onde não tem resposta. Então, assim, foi muito bom. Agora é diferente, entendeu? É Aham, diferente a luta de quem tem Deus e quem não tem. com Porque certeza. apesar da gente ter as nossas lutas, a gente ainda passa até por dúvidas, momentos assim, mas a gente sabe que no fundo as coisas estão na mão de Deus Com e que certeza. aquilo não é o fim, entendeu? Por mais que a gente pense, poxa, agora tá ruim, agora tá. Você sabe que no fundo você para e pensa, não, isso é só uma fase, isso vai passar. É diferente de quem não tem a Deus. Que a Entendi. pessoa que não tem a Deus, ela fica desesperada, Ah, não, com certeza. ela cai nesse desespero. Então, assim, para mim todas as vezes que eu tive triste, quando eu via a igreja era onde eu me renovava, entendeu? A cada culto, a cada palavra. Estar com os irmãos também é muito bom. É sempre uma alegria quando eu tenho uma atividade que eu posso participar junto, conversar com o pessoal, entendeu? Compartilhar. Uma vida diferente, né? A vida do cristão, Sim, do cristão que está em comunhão, né? sim, É uma claro. vida ativa, envolvida de amor, de ternura, de Uhum, amizade, né? De coisas boas, né? Mas tem um versículo no Salmo 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. sim. Então, o seu coração foi quebrantado, o seu corpo foi quebrado, né? Por É, assim dizer, né? Mas, com certeza, foi uma experiência para a igreja muito boa ver, né, o que Deus fez na sua vida, né, o que aconteceu com você. Eu me lembro que houve muita felicidade por parte da uhum, igreja ter participado da sua restauração física, né, sim. porque você esteve realmente no leito de morte, e também a sua restauração espiritual. Porque alguns acreditavam que você nem voltaria mais também para a igreja, né? Tem esse detalhe aí, né? Tem isso mesmo. Teve pessoas de várias igrejas orando aí por mim. Eu fui ficar sabendo. Fizeram uma campanha muito grande também de doação de sangue. Eu não sei como tá agora. A última vez que eu fui doar sangue, eu virei doador de sangue agora também Aham. depois disso. Na época, a Santa Casa chegou a bater recorde de doação. Eu lembro que foram 76 doações no meu nome. Aham. E já tinha até preenchido o estoque, só que o médico até pediu para minha irmã, né? Fala, não, não, deixa ainda rolar, porque a gente vai usar isso para esses sangues aí, para usar para outras Com pessoas, né? certeza. E, Geralmente faz e isso, né? até um conselho também, quem puder, doe sangue, uma prática bem bacana. Sim. Ajuda a salvar muitas vidas. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Mas eu agradeço a cada um que se lembrou de mim, que fez campanha, que mesmo quem não pôde doar sangue, que fez campanha e foi lá doar sangue, me visitou. Então, assim, eu lembro de cada um com muito carinho. Pessoas que eu conhecia só pela internet, fui conhecer pessoalmente lá no hospital. Talvez não haja algo tão particular, né, como o sangue em Sim, nós, né, a vida em nós, né? sim, Sem sangue a gente não vive, né? Então, doar sangue, você está doando realmente vida. Mas hoje você é diácono da igreja presbiteriana aqui no Ano Bom, né? Como é que foi aí o seu chamado, né, para o diaconato? Como é que você respondeu a isso? Aí, como é que você disciplina, né? Agora, olha só. Como é que você faz a disciplina das artes marciais, né, com a vida espiritual, com o seu ministério de diácono da igreja? De vez em quando você não dá vontade de dar um golpe de arte marcial no irmão, não? Não, Deus. não, não. É que o diaconato, né? Todo mundo eu já era meio que o quebra-galho, né? O pessoal já me via. Quando alguém chegava elogiando, não, você que é forte, eu já sabia que era para pegar algum peso. Isso aí faz parte. Eu já sabia. Então, assim, eu pensei, pô, se eu já faço favor tudo, vou oficializar. Então, eu me candidatei uma primeira vez, Eu lembro. não faltou pouco, né, para eu ganhar, É não verdade. foi. Aí abriu a segunda vez, candidatei, aí fui eleito e aí eu confesso que na segunda vez eu tava por algum por algumas situações, né, da vida, né, eu pensei: não vou me candidatar de novo". Mas aí eu Aham, pensei: quer saber, eu vou deixar na mão de Deus. Se Deus quiser que eu seja diácono, entendi. então eu vou ser eleito, se não for,
Mas enfim, fui eleito e é bom servir aos irmãos, servir aqui. E você sente que isso foi, tipo assim, uma segunda chance para você? Né? Deus te dando um Foi, propósito para a vida? foi sim. Em relação às artes marciais, não, graças a Deus, cara. Pelo contrário, eu vou dizer assim que quem pratica arte marcial é até mais calmo, porque a gente desconta toda a raiva, frustração, a gente desconta ali no saco de pancada, nos aparadores. Entendeu? E é uma coisa assim que sou suspeito de falar, mas eu até recomendo aos irmãos que a Bíblia até diz, né? Falar aqui acerca de casamento, que o homem é o que dá a vida pela mulher. Então, assim, o homem é o protetor do lar. Então, e a Bíblia também recomenda lá que o homem seja varonil. Então, ainda tem muita gente dentro das igrejas que acha que a arte marcial é pecado, lutar É é do pecado. demônio, né? Esse tempo aí teve um pastor aí que falou que a arte marcial é coisa do demônio. Mas, gente, olha só, a gente pode pegar até exemplo bíblico. O próprio Davi, que era considerado o homem segundo o coração de Deus, ele era o quê? Ele era guerreiro. Sim. Então, porque o pessoal acha que a arte marcial é só coisa assim, oriental, né, de chinês, A japonês, maioria das artes marciais, ela defende a ideia da defesa pessoal, primeiramente, a defesa defesa da pessoal, família, né? exatamente. Inclusive, você deu um curso para as mulheres aqui, né, Sim, sim, de né? defesa, né, Aham, de exatamente. reação contra algumas agressividades aí, né, e tudo mais, não foi isso? Exatamente. Então, assim, e eu vou dizer, vai além, tá? Não é só uma questão de defesa própria, é uma questão de defesa também de quem você ama, entendeu? Sim. Da sua esposa, dos seus filhos, entendeu? Você se bota na linha de frente. A Bíblia diz, né, que o homem tem que, se possível, até morrer pela esposa, assim como Sim, Cristo fez pela sua igreja. Mas será melhor se você não precisar morrer, né? Se você evidentemente. puder apenas proteger e Preservar a vida, né? porque as pessoas já pensam assim muito no esporte, né? Competição, mas não é, cara. Você não precisa ser exatamente um atleta. Você pode fazer para exatamente questão de saúde e questão de defesa, entendeu? Não que você vá sair por aí procurando briga com todo mundo, até porque o discípulo de Cristo tem que ser manso, É verdade. mas também prudente como a serpente. É que nós vivemos num mundo de muita diferença, muita Sim. violência, né? Aham. E isso é bastante complicado. Mas, caminhando assim já para o final, né, para os finalmente, Sim. para não ficar muito longo aqui o nosso bate-papo, como é que está a sua vida hoje? Né? Estudos, trabalho, igreja? Né? Você ainda está praticando, ensinando artes marciais? Quais são os seus sonhos para o futuro, seus sonhos, seus planos, né, para o futuro? Né? Fala para a gente sobre isso um pouco aí, tio. Estou trabalhando, estudando. Dei um tempo com o né? Uma parada mais para focar nos estudos mesmo. E Ah, você tal. deu uma parada com as artes marciais agora? Pretendo voltar em breve, que antes Entendi. eu estava preparando para campeonato, competi ano Aham. retrasado, ganhei 2 medalhas de prata, mas agora estou focando muito assim na minha vida financeira, profissional. Mais à frente pretendo sim encontrar uma boa esposa, casar, formar Ô, família, Glória! amém. Aí, ó, o Mas, canal tá aberto, hein, gente? é, mas no momento Garotas, aí o Diogo aí na área. Mas no momento eu tô focando mais na vida profissional, né? Sim, Que, querendo ou não, não adianta a gente também, isso é um conselho que eu dou a todos os solteiros aí que estão na igreja, né? A gente. Teve uma pregação que eu ouvi que foi o seguinte: tem duas coisas importantes. A primeira é receber a Cristo como seu Salvador. A segunda decisão mais importante na sua vida é com quem você vai casar. sim. E isso é uma decisão muito séria. Então, assim, você tem que colocar sua vida em ordem primeiro. Primeiro espiritual, segundo que eu vou recomendar a profissional, a financeiro, você ter uma estabilidade, porque não adianta você querer casar por causa, porque tá todo mundo casando, porque tá. Não é, você tem que colocar sua vida em ordem primeiro. Coloca nas mãos de Deus, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e as demais coisas vos serão Com acrescentadas. certeza. Então tem muita gente que faz besteira exatamente por inverter a ordem, como diz, né? Botar o carro na frente dos bois, né? Aí Então, complica. É difícil. Mas que mensagem você deixaria, por exemplo, para aqueles que estão se afastando dos caminhos de Deus? Então, gente, ó, para você que tá aí, tá na igreja, tá pensando em sair, ou você que tá afastado, eu posso dizer com muita propriedade, eu já tive no seu lugar. Seja uma decepção pessoal, seja uma desilusão, ou uma curiosidade de saber como é o mundo lá fora. Gente, eu posso dizer o seguinte, tá? Essa vida é muito passageira, passa rápido e é de ilusão. Esses prazeres momentâneos, pode ter certeza, não vai te preencher. Não vai te preencher como não me preencheu. Entende? E saiba que Deus quer você do lado dele, Deus quer que você continue. Persevere, por mais que esteja sendo difícil. Procure um aconselhamento com seu pastor, procure um aconselhamento com seu irmão. Entende? Se a sua igreja talvez esteja te incomodando muito, não saia não desvie do caminho do Senhor. Procure uma outra igreja, procura ver uma outra igreja. Não, então peraí, vou ver uma outra igreja onde eu me encaixo. Uhum. Mas continue na presença do Senhor, porque eu posso dizer o seguinte, a conta chega. Tá? Eu estou até hoje ainda pagando por erros que eu cometi no passado. Eu ainda estou pagando por erros que eu fiz nesse tempo que eu tive desviado, que eu estive longe. Então, assim, há sofrimentos que são inevitáveis, mas a maioria é bem evitável. Então, você pode agora evitar isso. E se quiser conversar, se quiser conversar comigo, estou à disposição também, pois eu já estive. Você tem aqui amigos e irmãos, principalmente a Deus, que quer te ouvir e na hora certa ele vai te atender. Muito bem. Olha só que legal, gente. A história do Diogo, né? Hugo Shaolin, ou China, né? Como você disse, né? Mostra que Deus, ele transforma feridas, né, em testemunhos. Testemunhos Sim. poderosos, né? Tem uma história de vida, Diogo, que é uma narrativa de realmente uma história que faz diferença na vida de outros, né? Então, se você está passando por uma luta, né? Você que está ouvindo aí essa mensagem gravada, filmada aqui, lembre-se que o Senhor ainda escreve novas páginas na sua vida. Pode fazer diferença, tudo pode mudar. Eu quero agradecer ao nosso irmão Diogo, né, Eu que agradeço. a prestatividade de estar aqui com a gente, né? Foi maravilhosa a nossa conversa. Conhecer um pouco mais, já conhecia em parte, né? Uhum. Mas ouvi algumas coisas novas hoje, muito legal isso, né? E será que você pode destacar uma frase assim marcante, né? Que descreveria o Diogo, um pensamento, né? A sua vida, né, passada, presente, quem sabe até futura. Tem como fazer isso? Você conseguiria fazer isso? Olha, acho Ou deixar um versículo, né? Sei lá. eu quero deixar o que é o mais famoso aí, né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. E quando diz lá ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, você que está aí pensando em sair da igreja, posso dizer que eu estive literalmente pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor, a todo tempo, ele esteve comigo. Então, você que está nessa luta aí, seja qual for a sua luta, um emprego, um término, uma frustração, uma dúvida, ou até mesmo alguém que você se decepcionou na igreja, saiba que apesar disso, apesar desse vale, Deus ainda está contigo. E diz lá no final do Salmo que ele te guia para a- as águas Tranquilas, né? as águas tranquilas. Então, no final, gente, esse mundo ele é de muita ilusão. Isso tudo passa, nada disso vai ficar. Ele é seduzente, porém o final que ele te leva não é bom. E por sua vez, né, o Salmo 23 termina dizendo, né, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sim. E no final habitarei, né, para sempre na casa do Senhor.
Muito bem, Deus abençoe, Diogo, cada vez mais a sua vida. Gente, nós chegamos ao final aqui, mas olha só, se você tem uma história interessante, se você quer compartilhar o seu testemunho pessoal, né, quem sabe de transformação, de cura, né, me procure, né, Pastor Adriel, o telefone vai estar aí no final, né, da gravação desse vídeo. Se você quiser também ajudar, contribuir com esse ministério aqui, né, será uma alegria. Também nesse número de telefone é o nosso número de Pix, e nós estamos precisando de ajudadores. Ontem eu tive uma grata surpresa, porque nós estamos trabalhando só com 2 câmeras, nós precisamos de uma 3ª câmera, e um irmão ofereceu para a gente uma câmera. Né, quando essa câmera chegar, eu vou dizer, né, vou perguntar para ele se pode falar, né, que foi ele que doou. Mas irmãos têm ajudado aqui também, isso é muito bom. E você pode ajudar também, tá? Basta fazer aí uma doação, uma oferta, e principalmente contamos com as suas orações. Diogo, Deus abençoe sua vida. Obrigado. Né? Muito obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente. Né? E que Deus continue abençoando você ricamente no nome de Jesus. Um forte abraço. E olha só, lembrando que o tema, né, desse podcast, além do templo, é para trazer histórias além do templo. Histórias que normalmente não são contadas aqui no templo, mas histórias que acontecem no dia a dia, que acontecem na vida de todos, na vida de cada um, né, e que são realmente assim histórias maravilhosas que trazem crescimento para nós. Deus abençoe você, né, e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Uma sala de entrevistas, estilo podcast, com histórias de vida antes e depois. Narrativas que vão além do tempo, vidas transformadas pela palavra.